Legal, de repente a prefeitura aí contratar uma consultoria nesse sentido de montar esse projeto, né? Trazer as lideranças desse segmento para conversar, para ver a necessidade, né? Sim. E as demandas podem ser apresentadas para a FIEP. Se você chegar e bater na porta da FIEP e perguntar, eu quero saber que indústria que eu posso colocar em Paysandu, acho que a resposta não vai estar pronta de forma alguma. Eu acho que a demanda tem que ir daqui para lá de uma forma mais querendo entender um pouco mais do que eles têm de informação. Então, lá eles têm uma sala de conhecimento lá, uma base com dados do mundo inteiro que você precisar, de importação, exportação, produção nacional, produção de fora, o quanto o Brasil traz de matéria-prima, o quanto o Brasil manda de produto acabado. Então, é realmente uma base muito grande do investimento que foi feito na FIEP há alguns anos atrás, e que isso pode, obviamente tem um custo para acessar essa pesquisa toda de lá, mas que pode dar um norte também nesse trabalho de procura de qual que seria o melhor canal de investimento para a cidade. A informação está aí, né? Daí cabe ao gestor e junto com a sociedade civil organizada e buscar meios, né? Sim. De definir as prioridades atrás de cada indústria dessa, quais são as necessidades, né? Inclusive nessa questão da indústria paralela que você citou aí, que é muito interessante. Pelo que eu me lembro, quando eu estava como presidente do Sindivest, eu tinha acesso a alguns números, né? Eu não vou lembrar agora aqui, pode ser que eu esteja falando alguns números que tenham mudado, mas pelo que eu me lembro, eram mais de 30 segmentos da indústria no Paraná, e desses 30 segmentos eram mais de 50 mil indústrias registradas na FIEP. Então, é um volume muito grande, é bastante expressivo. Então, obviamente, isso tudo gira muito, né? Gira muito cliente fornecedor dentro dessas indústrias todas. E aí tem que entender qual é o nicho que pode ser absorvido. De novo, é a base de procurar a informação, realmente trabalhar a informação e ir atrás dela para que possa embasar uma pesquisa. Tem que dar um jeito, né? E quando você fala dessas indústrias, inclusive da indústria paralela, quando a gente vai para o teu segmento, que é o segmento têxtil, né? Sim. O que você acha que o município pode fazer ou faz tanto para atrair quanto para fortalecer a indústria têxtil ou a indústria paralela, né? Como você colocou. Quando a gente fala de indústria têxtil, 95% dos CNPJs da indústria têxtil são micro e pequenas. O que é uma micro e pequena? É uma facçãozinha que tem ali 6, 7, 8, 10 costureiros. É uma micro pequena empresa de fundo de quintal, onde a pessoa começou na sua garagem e depois chamou a tia para costurar junto. E é isso que move esse setor têxtil mais voltado para o vestuário, que Maringá é forte. E aí aonde acontece mais esse micro pequeno? Nas cidadezinhas menores do que Paysandu. Então, se você pegar aonde tem mais facções, é nessas cidades realmente mais distantes ainda de Maringá, e que elas não têm indústria nenhuma, não tem comércio nenhum, elas vivem realmente de poucas micro e pequenas que tem ali. Então, a gente tem, vamos colocar aí, não sei, cidades próximas aqui, Munhoz de Melo, Santa Fé, Santo Inácio, algumas dessas cidades têm as suas indústriazinhas pequenas lá, que fazem suporte a essas indústrias maiores daqui, com facções, como facções dessas indústrias. Paysandu absorveria essa demanda? Tenho dúvida, porque quanto maior a estrutura da cidade, maior também o custo de empregar pessoas, com o deslocamento, então com a questão do transporte, a questão da alimentação. Então, nessas cidades pequenas, a pessoa mora na outra quadra, mora na esquina da pequena indústria, ela vai, almoça em casa e volta. Esse custo todo, que na hora que você coloca na ponta do lápis para o micro e pequeno, ele é muito representativo. E é por isso que elas têm sobrevivência nessas cidades e não nas cidades maiores. Nas cidades, mesmo em cidades não tão grandes como Maringá, ou as cidades do porte de Paysandu, elas não conseguem sobreviver por conta desse custo adicional, porque cada vez mais as indústrias maiores forçam o preço para baixo,
elas precisam sobreviver, então precisam fazer aquele preço que a indústria maior está solicitando, e isso não gera riqueza, não gera valor para o produto delas, porque o valor do produto é aquela costura. Se ela não tiver aquela costura, ela não tem produto para vender, ela tem a mão de obra dela. Então, por esse motivo, eu não acredito muito que seria uma indústria que teria sinergia em estar sendo colocada na cidade de Paysandu. É uma visão daquilo que eu consigo hoje construir com os 4 anos como presidente do sindicato e como a nossa necessidade hoje de mão de obra fora. Nossa empresa oferece mão de obra para a facção e as facções são todas fora da nossa região. Com raras exceções aí, essas muito pequenininhas, de 2, 3 costureiras caseiras, que aí tanto Maringá, quanto Sarandi, quanto Paysandu, tem essas pequenininhas. Mas quando você precisa ir para um patamar um pouquinho maior, aí você já vai para cidades mais longe de Maringá. Essas facções de 10, 20 pessoas que você falou, então a cidade realmente pequena é que leva vantagem por conta dessa diferença de custo, né? É aquela cidadezinha de 10, 15 mil habitantes, 5 mil habitantes, então, essas cidades aí que assim, no mundo todo, a indústria têxtil, ela é assim, ela cada vez vai indo mais para o interior. Então, Maringá começou, a história de Maringá do vestuário, lá em 1970, por aí, ela começou sendo facção das grandes indústrias de São Paulo, que lá eles também já não conseguiam absorver o custo embutido na costura da peça, e aí começaram a ir para o interior costurar, e vieram para Maringá, e Maringá então começou a sua história da indústria têxtil sendo uma facção de São Paulo, e ainda é hoje, costura-se muito para São Paulo aqui na nossa região. Mas daí a indústria que está costurando não necessariamente é a de Maringá. Ela pega o serviço de São Paulo como uma estrutura maior e distribui em diversas pequenas, que um cara lá de São Paulo que precisa produzir lá 30 mil peças na semana não vai vir aqui distribuir para 30, 40, 50 pequenas empresas aqui da região. Então, essa indústria maior, que hipoteticamente estaria em Maringá, ela pega esse trabalho dessa quantidade de peças e ela redistribui como uma terceirização para essas pequenas. Então, no mundo todo isso acontece. As empresas começam dentro de uma cidade, das cidades maiores e cada vez que é pressionado o custo, ela se distancia mais dos centros maiores e vai indo para onde existe essa mão de obra com um custo menor, aonde consegue agregar um valor de mão de obra menor na peça, e a história da confecção ainda continua sendo sempre puxar preço para baixo, que infelizmente é isso que acontece. Não é uma empresa de tecnologia que, quando você lança um iPhone novo, ele é mais caro, quando você lança um produto de um notebook com uma tecnologia nova, ela é mais cara. A indústria sempre está puxando, com raras exceções, do nicho de mercado de classe A, mas você vê aí no mercado lojas de varejo vendendo calças a R$ 29,90, R$ 39,90, é incabível preços desse tipo. Mas por quê? Porque o da esquina do lado está vendendo uma calça a 34, eu preciso vender mais barato que ele, aí eu forço a indústria a fabricar mais barato, e a indústria força para se colocar em custos mais barato, mais distante, e aí força o preço para baixo. Isso é um ciclo que vem acontecendo no vestuário no mundo todo há muitos anos. A China já não é mais a grande produtora da indústria têxtil e vestuário, ela foi se deslocando para Camboja, para a Índia, para países ali da parte da Ásia, já mais distantes do principal roteiro da indústria do vestuário da China. Então é assim que acontece aqui na região. Por isso que eu acho que o Paysandu talvez não se qualificasse nesse momento para absorver essa indústria. Teria que pegar uma indústria paralela desses outros segmentos que você citou, né? De repente, pode ser o caminho. Saúde, essa metal mecânica, alguma coisa nesse agro, né? Que já tem bastante. Pode ser o caminho. E você falou tá falando da indústria têxtil agora. E essa concorrência de fora, como que está afetando? Eu olhando de fora da indústria, né? Não é meu segmento, a gente ouvia falar muito da China, que você citou agora, né? Como que faz para concorrer com a indústria de fora em relação a preço? É muito diferente? A qualidade é diferente? Como é que é?
Os momentos são diferentes com o passar do tempo. Eu fui à China 3 vezes, a nossa indústria importa coisas da China já há bastante tempo. Existem alguns tipos de produto da indústria têxtil que a gente não consegue fabricar no Brasil. É raro você ver, por exemplo, uma jaqueta de couro, não o couro animal, mas o couro sintético, é raro você ver jaquetas produzidas no Brasil. Tricôs, existem algumas áreas no Brasil, como no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, que fabricam tricô, mas não dá para competir com a qualidade e com o preço da China. Então, nós mesmos na nossa empresa já importamos por algumas vezes tricô da China, porque era um produto necessário no nosso mix de produto e eu não conseguiria ter a mínima condição de estar comprando aqui no mercado nacional. Então, o produto vindo de fora, às vezes, é o que ainda faz a inflação aqui tá ainda a níveis dentro de um nível possível de consumo. Se a gente não tivesse esses produtos entrando, o que tivesse no mercado nacional não conseguiria abastecer, o preço se elevaria demais e, com isso, a inflação do nosso setor também se elevaria demais. Alguns produtos não sofrem muito essa concorrência, porque daí nós somos fortes, um pouco da questão da malharia, de camisetas, principalmente pelo setor de Santa Catarina, que é muito forte, tanto na construção da matéria-prima, quanto na parte do confeccionado. E alguns produtos como o jeans, por exemplo, também nós somos bastante competitivos. A concorrência internacional, para mim, ela é salutar nesses mercados onde segura a inflação. Nos mercados onde isso não acontece, eu acho que ela é predatória. Então, se começarem a entrar produtos aqui onde a fiscalização não conseguir segurar na entrada, que o produto não entre com preço muito defasado, pagando impostos abaixo do que deveriam, aí eu acho que ela é predatória. Mas nos outros casos, eu acredito que seja um livre comércio normal e eu acho que a gente tem que ser suficientemente bons para que a gente possa sustentar ainda a nossa indústria. Quando a gente discute esses temas lá na ABIT, como eu comentei no começo, eu faço parte do conselho da ABIT, que é a Associação Brasileira que integra toda a indústria têxtil. A gente tem muitas discussões, a gente faz reuniões mensais com pessoas do Brasil todo, agora já não presencial, mas também na online os temas são discutidos da mesma forma. O que a gente precisa é barrar a entrada desse produto de forma ilegal, porque se ele pagar o imposto justo para entrar, nós somos competitivos. Agora, se ele entrar de forma ilegal, realmente a nossa indústria vai sofrer e passamos a ter uma desestruturação da indústria nesse nicho de mercado. Por exemplo, um item que entra muito ilegalmente é meia. Meia entra no Brasil com valores muito baixos, pagando impostos sobre valores baixos, e aí a coisa não é competitiva. Indústrias como Lupo, Selene, Trifil sofrem bastante com isso. Outra indústria que sofre bastante é a indústria de mantas e cobertores. Então, eles hoje até têm uma normativa dentro da regra de importação que o imposto fica um pouco mais caro, porque todo importador precisa pagar pelo um preço mínimo de mercado. Então, se o preço lá fora é 10 dólares o quilo, o importador, mesmo dizendo que pagou 5 lá fora, trazendo de forma ilegal, a hora que chega na divisa, ele vai pagar sobre 10. Então, isso faz com que a indústria seja protegida. Então, dessa forma, a gente ainda consegue manter a competitividade, e aí eu acho que o mercado tem que ser realmente aberto para que a gente não gere inflação interna. Aí é concorrência, né? Se tá todo mundo cumprindo as regras, passa a ser uma concorrência que acaba sendo saudável, acho até para estimular a qualidade também, né? Para estimular a eficiência, né? Se o mercado for muito fechado também. E a pandemia? Você falou da questão das reuniões online. Como que a pandemia afetou o setor? Bem, o setor do vestuário, pelos indicadores todos que a gente tem visto aí nas reuniões que eu tenho participado, o vestuário só perde para o setor de turismo, né? Então, o setor de turismo foi o mais afetado, e turismo entra também um pouco a coisa dos bares, restaurantes, aquele turismo social, né? E depois vem o setor do vestuário, porque quem vai comprar roupa para trabalhar em home, ou quem vai comprar roupa para, às vezes, não ter aonde ir
numa balada, num restaurante, ou se pode até ir aonde as cidades estão permitidas pelos decretos regionais, quem está saindo com tranquilidade? A grande maioria tem medo hoje de sair, e então você comprava roupa para ir num show, para ir num espetáculo, para ir num bar, para ir na rua bater papo, e hoje em dia você está preso dentro de casa, não importando até que esses lugares estejam abertos. Então o setor do vestuário realmente sofreu demais, a queda é brusca, nós estamos falando aí na grande maioria dos negócios do vestuário, quedas de 45% a 50%, então vendendo metade da sua necessidade. E a gente tem que lembrar, quando a gente fala que está vendendo metade, é que o custo fixo não se sustenta. Então, se você tinha um determinado custo fixo e você mantinha com a tua venda, mesmo que ela caísse 10%, 20%, você conseguia absorver isso dentro da tua realidade, mas quando cai para 50%, nem o lojista, nem a indústria, ela não consegue sobreviver tendo uma receita somente de 50% da sua necessidade para manter o seu negócio em pé. Então, já tivemos algumas indústrias fechando, já tivemos algumas lojas do setor do vestuário também fechando. No nosso caso, por exemplo, que a gente vende coleção, a gente tem os representantes que trabalham bastante antecipadamente com o cliente, e a pandemia chegou justamente na hora da gente finalizar as entregas do inverno, então como foi para a nossa marca, também para outras N marcas amigas nossas, que estavam para faturar esses produtos já pronto dentro de casa, aonde o cliente pedia para faturar em final de março, porque era a época normal de ele receber as coleções de inverno, e simplesmente ele falou que não iria receber mais, porque a loja estava fechada. Então esse estoque, tanto da nossa indústria, da nossa marca, quanto de muitas outras da nossa região, esse estoque hoje está dentro de casa, e a gente sabe que a indústria da moda, ela é uma indústria que passou, ela vira um produto descontinuado, porque ninguém quer comprar moda velha. Então, muitas empresas também vão sofrer com estoques bastante elevados de sobras de inverno. Depende também um pouco, algumas cidades ainda estão trabalhando, ainda estão recebendo, então depende um pouco aí do clima, algumas marcas conseguirem ainda colocar para fora um pouco desse estoque. Mesmo a grande maioria vai ficar com o estoque parado. No segundo momento, a gente tem o começo da venda das coleções de verão, então a nossa marca, por exemplo, em abril, nós colocamos o mostruário na mão dos nossos representantes para que eles possam sair fazendo as vendas para a nossa entrega de verão, que normalmente começa a entrega agora em julho. Os representantes não tiveram a oportunidade de sair para vender, os lojistas não estavam com predisposição para atender esses representantes, então a venda não aconteceu, a indústria não produziu, e isso agora vai virar uma bola de neve para trás, né? Então vai haver demissões sim, já estão acontecendo em número maior, vai haver muita inadimplência no nosso setor, infelizmente essas lojas que não estão conseguindo vender, elas também não vão pagar a indústria, então isso também vira um ciclo negativo para trás, né? E acabamos então passando por um período aí bastante complicado para o próximo, sei lá, bimestre ou trimestre ainda. E aí vai depender muito de como as cidades ainda vão se portar, principalmente com as regras regionais. A gente viu que o Paraná soltou um decreto estadual, mas algumas cidades que estavam dentro do decreto não obedeceram esse decreto, continuaram trabalhando. Então vai depender muito de como cada região dessas vai atuar, se vão abrir o seu comércio, se não vão abrir, se as pessoas que no momento de reabertura vão estar querendo fazer o seu consumo, né? E a retomada desse setor, como que você acha que vai ser? Lenta, gradual, né? Eu acredito que com o advindo aí de final de ano, então a partir de setembro, outubro, as indústrias já trabalham muito para final de ano. Eu acredito que só nesse momento aí de venda de final de ano é que a gente vai conseguir ter um norte de como é que vai acontecer o setor. Eu acredito muito que algumas empresas realmente não vão sobreviver com esse tanto tempo parada, né? Tantos meses sem faturamento. Então, quem sobreviver talvez absorva um mercado que ela não estava acostumada, um mercado que vai aparecer com a falta das outras. E depois disso é o passar do tempo aí para estar construindo um novo mercado. Muitas das indústrias do varejo em si, que
que se voltou ao varejo virtual ainda estão conseguindo sobreviver um pouquinho a mais do que o varejo comum. No setor do vestuário, o varejo virtual é um pouquinho diferente, né? Muita gente está acostumada com aquele negócio de ir na loja, provar a roupa, sentir o tecido, sentir se ele ficou confortável na roupa dele. Então, o varejo virtual ainda tem um pouquinho de restrição, diferente de um varejo que você vai comprar um eletrodoméstico ou um bem de consumo a longo prazo. Então, é diferente um pouco o consumo do vestuário, ele é mais imediato. Você passou na frente de uma vitrine, você viu uma peça legal, gostou, você entra para pelo menos sentir, provar, e aí é que vem o consumo maior. Então, vamos ter sim, infelizmente, uma retomada bem gradual, e a gente tem que entender que isso pode durar até 2, 3, 4 anos para a gente ter um número próximo aí a, sei lá, 5, 6 anos atrás. É uma visão, infelizmente, pessimista, mas eu prefiro trabalhar com uma realidade do que chegar aqui e falar assim, não, vai acontecer, a hora que chegar a vacina nós vamos bombar de vender, acho que não é bem por aí. Vai ter um consumo reprimido, obviamente, que num primeiro momento pode trazer uma bolha, mas depois vai estagnar e crescer passo a passo mesmo. Eu acho que não tem outra visão de futuro, não. E a FA Maringá e você como profissional, o que você tem de planos daqui para frente? Vou passar um pouquinho da experiência do que a gente viveu quando foi o primeiro momento de fechamento. Então, dentro da nossa indústria, a gente tem profissionais da parte de equipamentos, mecânicas, e que entenderam que nós tínhamos equipamentos suficientes para estar virando uma chave ali e em vez de fabricar colchão e confecção, podermos fabricar máscaras cirúrgicas e itens de EPIs. Então, naquele momento, a gente virou essa chave muito rapidamente, conseguimos colocar no mercado aí um volume bem grande de itens, principalmente das máscaras cirúrgicas, e depois, logo em seguida, de máscaras de tecido, de macacões para EPI, de aventais. Então, isso nos trouxe uma oportunidade de negócio que hoje nós montamos uma estrutura dentro da nossa empresa para atender essa linha hospitalar. Então, hoje já estamos com um representante exclusivo para isso, estamos com um mix de produtos exclusivos para isso, e criamos uma outra unidade de negócio chamada FA Hospitalar, que vamos estar aí tentando atuar no Brasil inteiro com uma linha bastante adequada de qualidade, passando por todas as normas técnicas. Temos um projeto aí para ser executado agora no mês de agosto, de toda a mudança física da estrutura da fábrica para atender os requisitos necessários para atender esse mercado, porque tem toda uma normativa técnica, tanto da parte de estrutura física do teu negócio, quanto da parte lógica do trabalho para atender essas restrições todas. Estamos se adequando a isso, contratamos uma consultoria para que pudesse fazer essa análise tanto de mercado quanto de estrutura que a gente vai precisar. Então, isso é uma coisa que a FA está com uma visão aí de curtíssimo prazo e já colocando em funcionamento. Uma outra situação em que a gente, como eu falei agora há pouco, muitos negócios viraram muito para o virtual. A gente já estava com nossa estrutura de venda virtual há muitos anos e numa crescente todos os anos, e agora ampliamos um pouco essa visão, contratamos também uma outra consultoria específica para falar sobre como estruturar melhor o nosso negócio virtual e também colocar as outras unidades de negócio que a gente tem também dentro desse mundo que ainda não estava adequado. Então, a parte da moda, que a gente fazia algumas vendas já no nosso site ou nas nossas plataformas digitais, hoje a gente está se estruturando para que isso seja um marketplace dos lojistas que trabalham com a nossa marca Convicto no Brasil todo. Então, da mesma forma que tem a Magalu, a B2W, a Americanas, a gente vai ser uma estrutura de marketplace para os lojistas de moda da nossa marca masculina e de outras marcas que queiram também agregar. A gente já estava trabalhando com esse projeto há mais de um ano, já estava no ar rodando, mas ainda muito tímido, e agora realmente a gente está colocando uma nova injeção de recurso e de estrutura para que isso aconteça mais rápido. Ainda não conseguimos chegar
no start de dar uma explosão com esse projeto, mas estamos muito próximo disso. Então, estamos se adequando a essa nova realidade de consumo também. Então, foram esses dois principais pontos, uma unidade de negócio nova e a reestruturação e alavancagem dos negócios online, que essa é a visão de curtíssimo prazo aí da FA. Uma das coisas que podem interferir drasticamente tanto no nosso negócio como em outros negócios da indústria têxtil e também de outras indústrias, que eu me lembrei agora também de comentar, é que muita base ainda de matéria-prima vem dos países asiáticos, como China e outros, e podem sofrer ainda algum desabastecimento com tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, algumas matérias-primas podem vir ou a faltar, ou a ter o seu custo elevado por conta de realmente fornecimento a nível nacional, a nível mundial. Então isso preocupa um pouquinho, tem que estar dentro do radar para que a gente não seja pego de surpresa. Então essas são as duas visões principais que a gente está trabalhando agora não, já desde março aí, com uma visão de que é o que pode sustentar e alavancar o nosso negócio a médio e curto prazo. É muito legal, né? A importância aí de se adaptar, né, ao ambiente. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para o pessoal que está nos assistindo, a minha amiga Shirley, o Marco, a Deise Medeiros, Claudinei, Juliana Rosa, a Patrícia, o Carlos Comini, a Rose Shen, Reginaldo, boa noite, a Vanilda, o Eduardo, o Helder, a professora Andréia, meu tio Ricardo, a minha mãe está assistindo, o Sonir de Sarandi, o Gideão, o João Marcos, meu amigo José Fuica. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Agradecer mais uma. Diego, teu som está pipocando bastante, eu não estou te entendendo. Pela oportunidade que você deu para a gente de entender. Acho que você deve estar com alguma dificuldade na internet aí da onde você está. Ele está pipocando bastante mesmo. Agora o teu som e a tua imagem já também não está chegando para mim aqui. Alô? Ui, voltou. Minha internet hoje. Tá travando bastante. A gente estava já no. O bate-papo foi muito produtivo. Quero te agradecer mais uma vez. Obrigado pelo convite. Deu mais da indústria como e da indústria têxtil.
E eu gostaria de passar a palavra para você para a gente fazer um encerramento, por favor. Obrigado. Diego, eu espero ter aí conseguido colaborar com o conteúdo que você teria para a apresentação dessa live de hoje. Me coloco à disposição aí, se alguém tiver algum comentário que queira entrar em contato, querer saber um pouco mais, se em algum outro momento tiver alguma outra necessidade de mais um bate-papo, colocar à disposição de vocês aí para poder tentar colaborar. Como eu disse lá no começo, sou um fanático e um sonhador do associativismo, e eu acho que quanto mais a gente puder colaborar com troca de ideias, informações, a gente possa construir uma sociedade cada vez melhor, eu acho que isso a gente deixa um legado para os nossos filhos e para todos aqueles que possam conviver conosco nesses momentos em que estamos por aqui, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, a gente poder realmente conviver e compartilhar. Eu acho que o conhecimento que a gente tem, ele, sendo compartilhado, a gente aprende duas vezes. Então, acho que foi essa a missão aí que eu vim poder passar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Me agradeço novamente e me coloco à disposição. Obrigado. Tá certo, Carlos. Agradeço muito mais uma vez, né? Agradeço o pessoal que teve a paciência aí com a internet hoje que foi e voltou. E com certeza somou muito. Com certeza conseguimos levar informações importantes aí. E eu fico à disposição também. Muito obrigado a todos. Obrigado. Um grande abraço. Até logo.